Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos aí na semana 43 do nosso circuito bíblico. Está sendo muito gostoso lendo sobre Marcos. E eu tenho aqui algumas coisas que eu queria compartilhar com você, que me moveu, que me transformou e que está movendo o meu coração lendo Marcos. E eu vim compartilhar isso com vocês hoje. E antes de eu ler o texto e falar um pouquinho sobre o livro, eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por cada pessoa que está escutando essa mensagem nesse momento, Senhor. Deus, eu te peço que eu não venha falar nada que não é do seu agrado. Senhor, eu te peço que o Senhor me use, Deus, como simplesmente um instrumento aqui, um porta-voz. E que essa mensagem, Deus, as pessoas que estejam escutando essa mensagem, que seja terra fértil e que elas estejam abertas a ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traduza até o que eu não posso falar aqui e que a Tua vontade seja feita. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Marcos é um livro interessante. Ele é escrito por Marcos aos olhos de Pedro. E algumas coisas que eu achei bem legal é que ele é o mais curto dos 4 evangelhos, porque Marcos ele é bem direto ao ponto. Ele não dá muito detalhe. Você pode ver quando ele fala um pouquinho sobre Jesus no deserto, é super rápido aquela parte. Eu fiquei lendo aquilo e falei, como ele vai direto ao ponto? Ele dá só o que ele acha que é necessário. Muitas vezes você vai ver ele usar a palavra imediatamente. Então, ele realmente não enche linguiça. E eu me identifico com Marcos bastante nessa parte. Nós vimos também que ele é escrito para os gentios, porque ele explica algumas tradições judaicas. E também ele começa com o batismo de Jesus, por João Batista, e ele termina com a ressurreição de Jesus no final. A história que nós vamos ler juntos hoje, ela está na última semana antes de Jesus ser crucificado. Nós vimos aí que o capítulo 11 é a entrada triunfal de Jesus e o 15 já é a ressurreição dele. Então, isso aqui está na semana final, antes dele ser crucificado. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí comigo, ler esse texto comigo, que está em Marcos 12, a partir do versículo 41 ao 44. Diz assim o texto. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninhas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva, pobre, colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía viver. Essa história de Marcos, ela é bem conhecida. Essa história aqui que nós vimos da viúva. Ela é conhecida tanto por pessoas que são cristãos e até mesmo as que não são, porque ela é uma história popular e conhecida, apesar dela ser uma história bem curta. Não é uma história longa aí. E essa história me chama a atenção porque é sobre viúvas. E eu sou filha de uma viúva e eu posso dizer como eu tenho visto a mão de Deus sobre a vida da minha mãe em toda a minha vida. A gente vê que tem um cuidado especial de Deus com as viúvas e com os órfãos aí na Bíblia, quando você lê. Mas essa história me chama a atenção também porque ela é sobre uma mulher. E as mulheres não tinham o espaço que elas têm hoje, naquela época. Então, se essa história está aqui, se ela foi colocada aqui, ela com certeza tem um valor muito grande. E isso já me chamou a atenção que essa mulher, por ser mulher, pobre e viúva, a história dela está escrita aqui. O local dessa história, para a gente falar um pouquinho sobre o background, está na corte das mulheres do tabernáculo.
E ali nessa corte não era somente para as mulheres. Poderia entrar homens também, que fosse judeu, mas eles poderiam entrar. Porém, as mulheres paravam ali. Ali é só até onde elas poderiam ir. E depois daquele pátio, tinha o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes. Na corte das mulheres, naquele pátio ali, era onde ficavam as vasilhas de ofertas, onde as pessoas iam para entregar suas ofertas. E nas primeiras vasilhas, de 1 a 7, as vasilhas eram designadas, aquelas ofertas eram designadas para algo específico. Mas nas caixas de 8 a 13 não era, era livre. As pessoas davam o que eles queriam dar, a quantia de dinheiro que eles queriam dar. Desde que fosse judeu, ele ou ela poderia entrar ali e dar oferta. E essa parte, para mim, já me chamou a atenção, que quando você lê, Jesus está ali observando o que o povo está entregando. Olha o que diz aí no texto. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Eu já achei interessante que Jesus está ali prestando atenção no que está sendo colocado. Essa mensagem que eu vou falar hoje, ela não é sobre dízimo, sobre oferta, nada disso, mas não tem como isso não ter chamado a minha atenção, que Jesus está ali sentado na frente, observando quanto que as pessoas estão dando. Vamos voltar um pouquinho agora para a história. E o que a gente sabe sobre essa mulher? Nós sabemos duas coisas. Nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos que ela é pobre e que ela é viúva. E nós sabemos que ela entregou 2 moedas, que hoje seria equivalente a 1 centavo. E o texto diz que todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. Na Almeida Revisada e Corrigida, diz assim: mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Uau! Eu imagino que essa mulher, ela deve que esperava que ninguém ia notar o que ela estava dando. Ela queria logo colocar as 2 moedinhas dela ali, nem tendo ideia que alguém estava notando ela. Porque as vasilhas, quando você joga a moeda, ela vai fazer barulho. E se tem muita moeda, como eu imagino que alguns chegaram ali com muita moeda, fez muito barulho. E essa mulher com 2 moedinhas, talvez o barulho foi tão pouco que ela pensou que ninguém nem ia perceber. Mas Jesus percebeu sim os 2 centavos que ela colocou, as 2 moedas, aliás. Ela deu tudo que ela tinha. Você imagina você pegar os seus imóveis, suas contas de banco, seu investimento, seus bois, seus lotes, seu 401k, seja lá o que for, liquidar tudo e dar para Deus? Aí a gente pode pensar, mas dar 2 centavos é muito mais fácil para quem não tem, né, dar ali 2 centavos do que eu dar tudo aqui. Mas talvez para a gente 2 centavos, 1 centavo, sim, é pouco. Mas para ela aquilo era o tudo que ela deu. E a generosidade de Deus, para Deus, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o sacrifício. Se um dia talvez um rico vir aqui na igreja e fazer um cheque de $5.000 e dar na oferta, aquilo ali para ele talvez é pocket change, é nada, é prata no bolso dele, que não vai fazer a diferença. Mas se uma mãe solteira, que está lutando para trabalhar, para conseguir dar comida em casa para os seus filhos, uma mãe solteira vier aqui e colocar $40 de oferta, aquilo ali pode pesar muito para ela. É um sacrifício grande. Talvez aquele dinheiro era o dinheiro que ela tinha para colocar gasolina no carro. Então, o que nós vemos aqui, e que eu claramente estou vendo, que não tem a ver com a quantidade, mas sim um sacrifício, que aquela mulher, ela deu tudo. Agora, essa pessoa que deu $5.000, se der $5.000, claro que vai fazer
E nós vamos poder comprar muito mais coisas para a nossa igreja do que o 40, claro. O valor, sim, é maior, mas o valor da generosidade, da que deu 40, talvez por fé ou um sacrifício, é muito maior do que aquele que deu 5.000. E para outros pode parecer muito, mas para quem não tem nada, para outros pode até parecer não ser muito, mas para quem não tem nada, aquele sacrifício que aquela pessoa está fazendo é gigante. E Deus recebe mais glória quando um pobre dá pouco, mas sacrifica muito, do que o rico, que dá muito, mas sacrifica pouco. Porque quando nós damos o que nos resta, o que sobrou, não teve sacrifício. É porque você já fez tudo o que você queria para você e o que restou você deu para Deus. O que aquela mulher fez ali foi generoso. Ela não precisava dar. Ali era livre. Foi uma oferta. E ela poderia talvez ter dado uma moeda e ficado com a outra. Ela não precisava ter dado tudo, ter dado as duas, mas ela deu. Imagina a vida dessa mulher ali depois de ter dado aquelas moedas. Dali para frente, ela nem sabia onde ia vir a próxima refeição dela. Ela ficou completamente dependente de Deus. Ela deu tudo. E quando eu leio essa história, quando eu li, e li novamente essa história, eu me perguntei, o que me custa estar seguindo Jesus? O que está me custando seguir Jesus? E não só financeiramente, mas em todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida nos custa. Temos sacrifício a fazer. Nós temos custos e sacrifício no casamento. Nós temos custos e sacrifício na nossa carreira. Nós temos custo e sacrifício nas amizades. Nós temos custo e sacrifício em tudo que nós amamos. Nós temos que nos dar, custa-nos algo. E eu comecei a refletir aqui, eu lembrei de uma vez que eu estava trabalhando full time. E eu estava no momento da minha vida que eu sentia que eu não tinha tempo para nada. Eu tinha tanta coisa acontecendo, mas nada, o tempo não parecia que era suficiente. Eu não tinha tempo não estava dando tempo suficiente para o meu trabalho, para o meu casamento, para os filhos, para casa, mãe, amigos, Deus, tudo parece que não estava dando tempo. E aí, fiz uma planilha no Excel, bonitinha, toda colorida. Coloquei todos os meus dias, de domingo a domingo, porque aquilo estava me irritando. Por que eu não estava tendo tempo suficiente? Eu preciso olhar em detalhe onde que está indo o meu tempo. E eu fiz a planilha, coloquei categorias de trabalho, família, Deus. Então, estou ali lavando vasilha, meia hora, é casa. Fui fazendo todo esse, para mim ter uma ideia mesmo do aonde meu tempo estava indo. E sabe qual categoria tinha menos do meu tempo? Deus. Onde que tinha o menor tempo era Deus. E a que tinha o maior tempo era o meu trabalho. E não era assim um pouquinho mais, tá? Era muito desproporcional. Era uma diferença muito grande mesmo. Aí eu vi aquilo, eu fiquei assustada, né? Fiquei assustada, ao mesmo tempo eu pensei logo assim, mas todo mundo é assim, nós temos que trabalhar mesmo. Culpei logo a Eva por ter pecado e fazer a gente trabalhar. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aí logo após também eu escutei uma mensagem que fez essa pergunta. Você é um admirador de Jesus ou um seguidor de Jesus? E o que te custa seguir Jesus? Aí na hora que eu escutei aquela mensagem eu não gostei muito. Eu achei que era muita pressão, legalismo, me deixou desconfortável. Porque crente às vezes usa até versículo aí para sair fora dessas coisas. Eu falei, nossa, é too much essa mensagem, que pressão. Mas eu comecei a orar sobre aquilo. Comecei a orar sobre aquela planilha, sobre o meu tempo, onde que estava sendo gasto. E aí começou a queimar no meu coração.
como se eu não conseguia parar de pensar naquela planilha e eu não conseguia mais ficar naquele lugar que eu estava. Eu vi que eu confiava em Deus, sim, mas eu não confiava de todo o meu coração. E eu era crente há muito tempo, muito tempo. Eu amava a Deus, mas eu não era uma seguidora de Jesus. Eu não era. E eu posso confessar que, às vezes, eu via as pessoas dizerem coisas como... Eu achava bem brega, na verdade, quando eu escutava esse tipo de coisa. A pessoa ia formar, ela consagrava o diploma a Jesus. Aí ela ia comprar uma casa nova, ela consagrava aquela casa a Jesus. Tudo que ela ia fazer, ela começava a consagrar. E eu via aquilo e falava, gente, mas que povo que consagra tudo a Jesus. Só que a verdade é que tudo é dele. Nós estamos gerenciando aqui, às vezes mentindo para nós mesmos, achando que é nós, mas nada disso aqui é nosso. Tudo vai passar, tudo é dele. E eu comecei a fazer mudanças na minha vida, algumas muito difíceis. E às vezes nem fazia muito sentido para quem estava ao meu redor, para quem eu contava, parecia besteira, loucura, você está louca? Começava a tomar essas decisões, como sair do meu trabalho, perguntar para Deus onde que eu deveria estar passando, investindo o meu tempo. Essas orações, elas são muito difíceis e até perigosas, porque Deus responde. Mas às vezes é nós que endurecemos os nossos corações quando nós fazemos esse tipo de pergunta para Deus e Ele responde. E aí começou esse tempo dessa mudança. E eu tenho muito que mudar ainda, muito. É uma jornada que não está nem perto de parecer ser perfeita. Eu erro, eu erro novamente. Às vezes eu esqueço do que eu falei para Deus, eu esqueço que eu pedi para Ele onde que eu devo passar meu tempo, minhas energias. Mas aí, quando eu leio uma passagem dessa, eu reflito e eu começo a questionar se eu estou realmente sendo uma seguidora de Jesus. E eu quero deixar claro e explicar que quando eu falo de ser seguidor de Cristo, e o que me custa, não tem a ver com algo que eu quero provar para Deus. Eu quero pagar alguma coisa, merecer algo, né? A minha salvação eu quero merecer. Senão nós vamos estar reduzindo o cristianismo a uma religião de performance, de eu tenho que fazer para merecer. O cristianismo é baseado na graça. É na graça que o cristianismo é baseado, porque ele já pagou esse preço na cruz. Está escrito lá em Efésios, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isso tira um peso de mim, um peso de eu não ter que trabalhar, ser boa o suficiente para me ser salva. Eu não preciso de merecer, earn salvation, porque tudo aquilo já foi feito na cruz. Nós recebemos tudo que Ele nos deu de graça, é um presente, nós não merecemos, e não importa se trabalharmos o resto da vida, nunca vamos merecer o que Ele fez, é graça. Os nossos pecados já foram perdoados, it's done. O que eu estou falando aqui é que Cristo ofereceu tudo. E quando a gente olha e vê que Cristo ofereceu tudo, como que nós olhamos para esse amor e nós também não queremos nos oferecer todo para isso? Nós não compreendemos o amor de Jesus. Essa é a verdade. Eu, com certeza, não compreendo o que Ele fez por nós. E voltando a esse sobre o que é ser um seguidor de Jesus, eu escrevi aqui 2 pontos sobre o que é ter uma vida de ser seguidora de Jesus. Isso vai nos custar. Vai nos custar se nós entendermos 2 coisas. A primeira coisa é Senhor. Jesus é Senhor de tudo. A viúva, ela confiou em Deus e deu tudo que ela tinha para Deus. E Jesus não veio só nos salvar para que nós não queimamos no inferno.
Ele quer ser Senhor das nossas vidas, hoje, aqui, no mundo que nós vivemos. Não só nos domingos, nas células, no dia que nós estamos com crentes. É em tudo. É no Instagram, é no casamento, na faculdade, o diploma que você vai fazer, na sua casa, é os seus filhos. É nós perguntarmos, cada decisão que nós formos tomar, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o propósito? Por que eu estou guardando esse dinheiro aqui, fazendo essa poupança? Por que eu estou abrindo essa empresa? Por que eu estou criando meus filhos dessa maneira? Em algum momento, se tudo que nós fazemos é porque os nossos pais fizeram, os avós fizeram, e esse é o sistema do mundo, e é feito, e sempre foi feito assim, nós temos que parar e refletir. Porque Jesus, ele não é uma massinha que ele, depois que você aceita ele, a sua casa está ali, e ele vem como a gente coloca uma massinha assim e vai moldando em todas as áreas. Não. Ele quebra a casa e ela faz de novo. E muitas vezes eu creio que eu tentei fazer isso e talvez você fez ou possa estar fazendo, moldando ele em todas as áreas da sua vida. Mas ele quer quebrar a casa. Isso é a verdade. Em Lucas 5, 37 a 38, fala isso. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Entender que Ele é Senhor de tudo vai nos custar. Para deixar Ele realmente quebrar essa casa vai nos custar financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Talvez com o seu tempo, os seus skills que Ele te deu. E talvez não precisa ser coisas tão elaboradas. Vai ser nas coisas simples da vida. Fazer uma comida para quem está doente. Aquele casal que não tem uma noite para sair jantar sozinho, você cuidar da filha dele, das crianças deles. Visitar alguém que não está sentindo bem. Dar aula para as crianças aqui na igreja nos domingos. Porque isso, você está dando o seu tempo, você está dando os seus skills. A segunda coisa que eu anotei aqui, que nós temos que entender, é a cidadania. A nossa cidadania é do céu, não é aqui a nossa casa. Paulo escreveu em Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se a minha cidadania é do céu, e aqui não é a minha casa, isso significa que os meus valores, as minhas crenças, não vai bater com a desse mundo. Se eu não sou dele, e os meus valores são do céu, os meus valores vão bater com os deste mundo. E se o que nós realmente cremos for ligado à nossa cidadania, isso vai ter um custo. Às vezes vai ser um custo pequeno e às vezes vai ser um custo grande. Às vezes vai ser perder amizades, amigos acharem que você ficou estranho, weird, te cancelar. Mas é isso aí mesmo. Olha o que está escrito em Mateus 5, de 11 a 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Olha a cidadania aí, ó. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viram antes de vocês. E pode também custar coisas maiores. Perder o trabalho por causa da sua fé. Ou você mesmo sair daquele trabalho porque você vê que aquele trabalho não dá para continuar mais ali. Não está batendo com a sua crença, os seus valores. E você vai ter que depender de Deus para prover para você, para a sua família. Isso vai custar. E pode ser maior ainda do que isso. Pode te custar até a vida. Em maio de 23 desse ano, um jovem casal missionário,
americano foi morto lá no Haiti. Olha o que diz. Davi, 23 anos, e Natalie Lloyd, 21 anos, trabalhavam no campo missionário em tempo integral. Esta noite, quando Davi e Natalie e as crianças estavam saindo da juventude da igreja, eles foram emboscados por uma gangue de 3 caminhões cheios de rapazes. Davi foi levado para casa amarrado e espancado. A gangue então pegou os caminhões, carregou tudo o que queria e foi embora. E 3 horas depois, a organização compartilhou que Davi e Natalie foram baleados e mortos pela gangue por volta de 21 horas, na quinta-feira do dia 23. Custou a vida desse casal. E quantas outras pessoas que estão no jornal, outras que não estão e nunca vai estar, estão sendo mortos, estão morrendo por estar confessando Jesus e sendo verdadeiros seguidores de Jesus. Eles sim entenderam que a cidadania deles é no céu, não é aqui a casa deles. Porque tudo isso aqui vai passar. Nós focamos tanto nesse mundo, eu foco tanto nas coisas, em melhorar tudo ao meu redor, que a gente não para pensar que aqui não é a nossa casa, a nossa cidadania está no céu. Se nós realmente tivesse consciência disso, muita coisa seria diferente na nossa vida. Nossos relacionamentos seriam diferentes, porque tudo que vai acontecer, você vai pensar, aqui não é a minha casa, minha cidadania é no céu. Os meus valores são como os valores do céu, não é isso aqui, não bate, não está certo. O que eu estou fazendo aqui não está certo, vai me dar mais dinheiro, mas não está certo. E é isso que nós temos que tentar cada dia mais, refletir e ver se nós realmente estamos sendo seguidores de Jesus. Se nós não sentimos o custo de viver para Jesus, então nós talvez não estamos investindo tanto assim, não. Viver para Ele vai nos custar algo. Mas morrer para nós certamente custou tudo para Ele. Custou tudo para Jesus. Aí você para e pensa, que sacrifício que nós podemos fazer que vai ser comparado a tudo que Ele já fez, como está escrito em João 3,16. O que nós podemos fazer aqui que nem que chega perto, mas compare o que Ele já fez por nós. Essa história aqui, não passou muito tempo depois dela, que Jesus depositou no tesouro do seu Pai a mais rica contribuição que Ele pudesse fazer. E ele não escondeu nada, Ele não deu pela metade, Ele sacrificou a sua própria vida. Ninguém tirou isso dele. Ele deu. Ele disse, esse é o meu corpo dado por você. Ele não veio à mesa com o resto, com o que sobrava, o que ele não estava usando mais. Ele veio com o seu corpo e entregou inteiro por nós. Que amor é esse? Nós não entendemos esse amor. Ele não precisava de ter feito isso. Deus era Deus, mas Ele escolheu por escolha. Jesus veio e se entregou inteiramente por nós. A minha oração é que isso mova os nossos corações. Que nós refletimos, não só aqui agora, mas continuamos a refletir dia após dia, erra, volta, reflete de novo, se nós realmente estamos sendo seguidores de Jesus e o que está nos custando sendo seguidores de Jesus. Que nós podemos refletir nessa mensagem e que o Espírito Santo esteja movendo nossos corações para que nós sejamos verdadeiros seguidores de Jesus. Que Deus abençoe a você. Obrigada por ter ficado aqui comigo. E que você possa refletir nessa mensagem e que Deus possa falar ao seu coração.